Imagine um mundo onde as fronteiras da civilização estão em chamas, onde o próprio conceito de ordem está à beira do abismo e onde o destino de milhões repousa sobre a ambição de poucos homens. No final do terceiro século, o Império Romano não era mais a potência inabalável de Augusto, era um organismo ferido, fragmentado e em busca de uma cura que parecia impossível. É nesse cenário de caos e transformação que nasce, por volta do ano 272, em Naissos, na atual Sérvia, um menino chamado Flávio Valério Constantino. Ele não nasceu em um palácio de mármore em Roma, mas em uma guarnição militar, filho de um oficial em ascensão chamado Constâncio Cloro e de uma mulher de origem humilde chamada Helena. A história muitas vezes simplifica as origens de Helena, descrevendo-a como uma mera estalajadeira, mas para o jovem Constantino ela era a âncora de sua identidade em um mundo onde a linhagem definia o destino. Seu pai, Constâncio, era um homem de disciplina férrea, um general que personificava a virtude militar romana e que logo seria chamado para os escalões mais altos do poder. Enquanto o pequeno Constantino crescia entre o barulho das espadas e o cheiro do couro das armaduras, ele observava o império ser dividido por um novo sistema, a tetrarquia. O imperador Diocleciano, percebendo que Roma era grande demais para um único homem, dividiu o poder entre 2 Augustos e 2 Césares. Essa divisão mudaria a vida de Constantino para sempre. Para garantir a lealdade de Constâncio Cloro, agora elevado à posição de César no Ocidente, o jovem Constantino foi enviado para a corte de Diocleciano, na Nicomédia, no Oriente. Oficialmente, ele era um hóspede de honra, na prática era um refém de luxo. Mas foi nesse ambiente de intrigas palacianas, debates intelectuais e exibição de poder absoluto que a mente de Constantino foi forjada. Ele não apenas aprendeu a arte da guerra, destacando-se em campanhas contra os persas e nas fronteiras do Danúbio, mas também aprendeu a observar a fragilidade das instituições humanas. Na Nicomédia, ele conviveu com a elite intelectual do império, aprendendo grego, retórica e filosofia, mas também testemunhou algo que deixaria uma marca indelével em sua alma: a grande perseguição contra os cristãos. Diocleciano e seu colega Galério viam o cristianismo como uma ameaça à unidade romana, uma superstição que ofendia os deuses antigos. Constantino viu vizinhos, soldados e estudiosos serem sacrificados em nome de uma pureza religiosa que ele começava a questionar. Ele via a resiliência daqueles que morriam por sua fé e a brutalidade de um Estado que tentava apagar o fogo com sangue. Enquanto seu pai, no Ocidente, mantinha uma política de tolerância muito mais branda, Constantino era forçado a caminhar sobre o fio da navalha na corte oriental, escondendo suas próprias inclinações e ambições sob uma máscara de obediência perfeita. Ele era um jovem de estatura impressionante, presença magnética e uma inteligência que incomodava aqueles que o cercavam. Galério, em particular, via em Constantino um rival perigoso e tentava, através de missões militares suicidas, livrar-se do jovem oficial. Mas Constantino sobrevivia a cada batalha, ganhando a lealdade de seus homens e a admiração do povo. Ele entendia que o poder não emanava apenas dos editos imperiais, mas do carisma e da capacidade de liderança no campo de batalha. Enquanto as tensões na tetrarquia aumentavam e o sistema de Diocleciano começava a mostrar suas rachaduras, Constantino esperava pacientemente por sua chance. Ele sabia que seu pai estava ficando velho e que a política sucessória de Roma era um jogo onde o vencedor levava tudo e o perdedor muitas vezes não sobrevivia para contar a história. A distância entre ele e seu pai, que agora governava a Britânia e a Gália, parecia um abismo intransponível. Mas Constantino estava prestes a realizar uma das cavalgadas mais audaciosas da história antiga, uma cavalgada desesperada através da Europa que mudaria não apenas a sua vida, mas o curso de toda a civilização ocidental. Ele estava deixando para trás a segurança vigiada da Nicomédia para abraçar o incerto destino de um guerreiro que se recusava a ser apenas um peão no tabuleiro dos Augustos.
A jornada de Constantino estava apenas começando, e as rotas que ele percorreria seriam pavimentadas com a glória da conquista e as visões de um novo mundo que ainda estava por nascer. A fuga de Constantino da corte de Galério tornou-se uma das lendas mais vibrantes da antiguidade, um thriller político real que definiria a sobrevivência do jovem líder. Galério, que via em Constantino um rival óbvio, relutava em deixá-lo partir para se juntar ao pai, Constâncio Cloro, que alegava estar doente na Britânia. Após uma noite de bebedeira, Galério finalmente assinou a autorização de viagem, esperando que Constantino partisse apenas na manhã seguinte, tempo suficiente para providenciar acidentes. Mas Constantino conhecia o jogo. Antes que o sol surgisse, ele montou em seu cavalo e partiu em uma cavalgada frenética. Para garantir que ninguém o seguisse, ele executou um plano de sabotagem genial. Em cada estação de muda do cursos públicos, o Correio Imperial, ele cortava os jarretes dos cavalos excedentes, inutilizando-os para qualquer perseguidor. Cruzando as províncias a uma velocidade estonteante, ele finalmente alcançou seu pai em Gesoriacum, no norte da Gália, pouco antes de a frota partir para cruzar o Canal da Mancha. O reencontro foi breve, mas carregado de significado. Juntos atravessaram para a Britânia e marcharam para o norte, além da muralha de Adriano, para enfrentar as tribos dos Pictos. Foi em Eboracum, a moderna cidade de York, que o destino de Constâncio Cloro se cumpriu em julho de 306. Com a morte do pai, os soldados de Constâncio não esperaram por ordens de Roma. Em um ato de lealdade fervorosa e desafio político, as legiões aclamaram Constantino como seu novo Augusto. Este momento foi a primeira grande rachadura no espelho da ordem de Diocleciano. A aclamação em York não era apenas uma sucessão militar, era um golpe de Estado contra a lógica da tetrarquia. Constantino sabia que sua posição era precária. Ele enviou imediatamente seu retrato para Galério no Oriente. A mensagem era clara: ele era o sucessor natural, aceito por seus homens. Galério, furioso, mas consciente do perigo de uma guerra civil imediata, optou por um compromisso amargo. Ele reconheceu Constantino apenas como César, a posição júnior. Para Constantino, isso foi o suficiente por enquanto. Ele aceitou o título e recuou para Trier, na atual Alemanha, para consolidar seu poder. Ele se apresentou como um restaurador, protegendo as fronteiras do Reno contra os bárbaros francos com uma disciplina que impunha respeito. Enquanto ele pacificava o norte, o resto do império começava a se incendiar. Em Roma, um outro usurpador, Maxêncio, reclamava o trono, mergulhando o Mediterrâneo em uma espiral de incerteza. Constantino observava com uma cautela que escondia uma ambição sem limites. Ele estava esperando o momento exato em que a balança do poder pendesse para o seu lado, preparando o terreno para o conflito inevitável que o levaria às portas da cidade eterna. A calmaria em Trier, a capital que Constantino escolhera para consolidar sua base no norte, era apenas a fachada de uma preparação meticulosa para o que viria a seguir. Enquanto ele fortificava as fronteiras contra os germanos e construía a majestosa Aula Palatina, uma sala do trono cujas dimensões colossais ainda hoje impressionam pela audácia arquitetônica, o resto do sistema político romano desmoronava em uma série de traições e alianças efêmeras. O sistema da tetrarquia, que deveria garantir a estabilidade, transformara-se em um tabuleiro de xadrez onde cada peça buscava a jugular da outra. Constantino, agindo com uma prudência que beirava o cinismo, percebeu que precisava de mais do que apenas a lealdade de suas legiões. Ele precisava de legitimidade dinástica. Foi então que o velho Maximiano, o antigo colega de Diocleciano que fora forçado a se aposentar, viu no jovem general uma oportunidade de retornar ao centro do palco. Maximiano ofereceu a Constantino o que ele mais desejava, o reconhecimento oficial e a mão de sua filha, Fausta. Para selar esse pacto, Constantino teve que tomar uma decisão pessoal dolorosa e pragmática, afastando sua primeira companheira, Minervina, mãe de seu primogênito Crispo, para abraçar um casamento de pura conveniência política.
O casamento com Fausta, em 307, transformou Constantino de um jovem usurpador em um membro da família imperial de elite, mas também o colocou em rota de colisão direta com seu novo cunhado, Maxêncio, que se apoderara de Roma e da Itália. A política imperial tornara-se um labirinto de espelhos. Em 308, na tentativa desesperada de salvar o sistema que criara, o idoso Diocleciano saiu de sua aposentadoria em Split para presidir a Conferência de Carnuntum. O resultado foi um insulto para Constantino. Ele foi rebaixado ao título de Filho dos Augustos, uma posição subordinada que ele aceitou publicamente, enquanto nos bastidores continuava a se comportar como o único senhor do Ocidente. Mas a traição mais profunda viria de dentro de sua própria casa. Maximiano, o sogro que ele acolhera em sua corte em Trier após novas disputas no sul, não conseguia aceitar o papel de coadjuvante. Em 310, aproveitando-se de uma campanha de Constantino contra os francos na fronteira do Reno, o velho Maximiano espalhou o boato de que Constantino morrera em combate. Vestiu o manto de púrpura, apoderou-se do tesouro imperial em Arles e tentou subornar as tropas. A reação de Constantino foi de uma velocidade aterradora, uma marca registrada de seu gênio militar que deixaria seus inimigos paralisados por décadas. Ele abandonou a fronteira do norte, embarcou suas tropas em barcos velozes pelos rios Saône e Ródano e apareceu diante das muralhas de Arles antes que Maximiano pudesse organizar qualquer defesa séria. O velho usurpador fugiu para Marsella, mas as portas da cidade foram abertas pelos próprios cidadãos que temiam a fúria do jovem César. O fim de Maximiano foi envolto em mistério e propaganda oficial. Alguns dizem que ele se enforcou por remorso, outros que Constantino ordenou sua execução silenciosa após uma tentativa fracassada de assassinato no quarto de dormir. Com a morte de seu sogro, Constantino rompeu definitivamente com a tradição hercúlea da antiga tetrarquia. Ele precisava de uma nova fonte de poder divino que não dependesse de alianças familiares agora manchadas de sangue. Foi nesse período, nas florestas da Gália, que começou a circular a história de uma visão mística em um templo de Apolo. Constantino afirmava ter visto o deus Sol acompanhado pela Vitória, prometendo-lhe 30 anos de domínio. Ele estava deixando para trás os deuses dos tetrarcas para abraçar o Sol Invicto, o Sol Invictus, uma divindade que brilhava acima de todas as fações e que prepararia sua mente para uma luz ainda mais transformadora que ele encontraria no caminho para Roma. Com a morte de Galério em 311, vítima de uma doença terrível que os cronistas cristãos descreveram como um castigo divino, o frágil equilíbrio da tetrarquia finalmente se estilhaçou em 1000 pedaços irreconciliáveis. O império estava agora dividido entre 4 homens: Constantino no noroeste, Licínio nos Balcãs, Maximino Daia no oriente e Maxêncio, o filho de Maximiano, que mantinha um controle férreo sobre a Itália e a África a partir de Roma. Para Constantino, a coexistência não era mais uma opção. Maxêncio o declarara inimigo público, usando a morte do pai como pretexto para uma vingança que cheirava à conveniência política. Em Trier, os generais de Constantino tremiam diante da ideia de uma invasão à Itália. Maxêncio possuía um exército vasto, guarnecido pelas muralhas inexpugnáveis de Roma e pelas tropas de elite da guarda pretoriana. Atacar o coração da península era considerado um suicídio estratégico. Mas Constantino, movido por uma confiança que muitos chamavam de loucura e ele chamava de destino, decidiu não esperar. Ele sabia que a velocidade era sua maior aliada. Com apenas 1/4 de suas forças totais, cerca de 40.000 veteranos endurecidos pelas batalhas no Reno, ele iniciou uma das marchas mais audaciosas da história militar romana, cruzando os Alpes pelo passo de Mont-Cenis sobre o frio cortante do início da primavera de 312. A descida para a planície do Pó foi um choque para os defensores da Itália. Constantino não apareceu como um invasor bárbaro, mas como um libertador disciplinado. A primeira grande prova veio em Susa, onde as portas foram fechadas contra ele. Em vez de um cerco prolongado, Constantino ordenou que seus homens incendiassem os portões e escalassem as muralhas,
mas proibiu terminantemente o saque, poupando a população civil. Esse gesto de clemência estratégica abriu os corações das cidades italianas antes mesmo das espadas. Em Turim, ele enfrentou a temida cavalaria pesada de Maxêncio, os clibanários, cavaleiros cobertos de ferro da cabeça aos pés que pareciam tanques de guerra da antiguidade. Constantino, demonstrando seu gênio tático, ordenou que sua infantaria se abrisse em forma de cunha, permitindo que os cavaleiros pesados entrassem no meio de suas fileiras para então cercá-los e derrubá-los com clavas pesadas. Foi um massacre que quebrou a espinha dorsal da resistência no norte da Itália. Após a vitória em Turim, Milão abriu seus portões sem disparar uma única flecha, acolhendo o jovem general com honras imperiais. Mas a maior resistência ainda o aguardava no leste, em Verona. Ali, o general mais capaz de Maxêncio, Rurício Pompeiano, fortificara a cidade protegida pelo rio Adige. O cerco de Verona foi uma luta brutal e desesperada. Constantino encontrou-se em uma posição perigosa, cercado entre as muralhas da cidade e um exército de socorro que chegava por trás. Em uma noite de combates ferozes, sob a luz de tochas, Constantino liderou pessoalmente a carga, lutando na linha de frente como um simples soldado. A morte de Pompeiano no campo de batalha selou o destino da cidade. Com o norte da Itália subjugado, o caminho para a Via Flamínia estava livre. O exército de Constantino avançava agora como uma torrente imparável em direção ao sul, enquanto em Roma, Maxêncio confiava nas profecias dos livros sibilinos e na segurança das muralhas aurelianas. Ele não sabia que Constantino não trazia apenas legiões, mas uma mudança espiritual que estava prestes a colidir com as tradições milenares da cidade eterna. A cada quilômetro que se aproximava de Roma, a tensão no acampamento de Constantino crescia. Ele não era mais apenas o César da Gália, ele era o homem que desafiou a ordem estabelecida para reivindicar o trono de seus antepassados. Os soldados falavam de sinais nos céus, de presságios que sussurravam que os deuses antigos estavam silenciosos. Constantino passava noites em claro estudando mapas e observando as estrelas. Ele sabia que o confronto final não seria apenas uma disputa de força bruta, mas um duelo de vontades e crenças. Maxêncio, dentro de Roma, começava a sentir o cerco psicológico. Ele ordenou que as pontes sobre o Tibre fossem cortadas, preparando-se para um cerco longo. Mas a pressão popular e a inquietação de suas próprias tropas o obrigariam a um erro fatal. Constantino estava a apenas alguns dias de marcha da Ponte Milvia, o local onde a história de Roma e da cristandade sofreria uma reviravolta tão drástica que o mundo jamais voltaria a ser o mesmo. Ele estava a poucos do encontro que definiria sua legenda, uma visão que transformaria o Sol invicto em algo muito mais pessoal e avassalador, marcando o início de uma nova era onde a cruz e a espada marchariam lado a lado rumo ao poder absoluto. O sol de outubro de 312 declinava sobre as colinas próximas a Roma, lançando sombras longas e inquietantes sobre o acampamento de Constantino em Malborgheto. O ar estava saturado com o cheiro de metal e fumaça, e o silêncio dos soldados revelava a consciência de que o amanhã traria o julgamento final de suas vidas. Maxêncio, protegido pelas muralhas inexpugnáveis de Roma e com o exército que dobrava o de seu rival em número, sentia-se seguro, mas a inquietação popular e os oráculos sibilinos começavam a corroer sua confiança. Foi nessa tarde de vigília, entre a luz do entardecer e a escuridão da alma, que Constantino viveu o evento que se tornaria o mito fundacional de uma nova civilização ocidental. Os relatos históricos variam, mas a essência permanece avassaladora. Enquanto olhava para o sol poente, ele viu uma cruz de luz flamejante sobreposta ao astro-rei, acompanhada pela inscrição em grego, En totu nika, neste sinal vencerás. Mais tarde, em um sonho profundo, a mesma figura divina teria aparecido, ordenando que ele usasse o sinal celestial como proteção para suas legiões.
Na manhã seguinte, o acampamento foi tomado por uma atividade febril e estranha para os padrões militares. Por ordem direta de Constantino, os ferreiros e pintores trabalharam freneticamente para marcar os escudos de bronze com um símbolo desconhecido para a grande maioria, o Shi-Ho, o monograma das 2 primeiras letras do nome de Cristo. Para os soldados pagãos, aquilo era um talismã de um novo deus guerreiro. Para os poucos cristãos nas fileiras, era o sinal de que o fim da perseguição estava finalmente próximo. Enquanto isso, dentro de Roma, Maxêncio cometia o erro tático que selaria seu destino. Influenciado por uma interpretação ambígua dos livros sibilinos, que diziam que, no dia seguinte, o inimigo dos romanos pereceria, ele decidiu abandonar a segurança das muralhas e enfrentar Constantino em campo aberto, atravessando o rio Tibre. Ele ordenou a construção de uma ponte de barcos ao lado da antiga Ponte Milvia, uma estrutura frágil projetada para ser cortada em caso de retirada, mas que se tornaria uma armadilha mortal. O confronto na Ponte Milvia foi um redemoinho de violência e desespero. As legiões de Constantino, impulsionadas por um fervor quase místico, atacaram com uma fúria que as tropas de Maxêncio, compostas em grande parte pela guarda pretoriana e reservistas, não conseguiram conter. A cavalaria de Constantino, já vitoriosa no norte, flanqueou os defensores, empurrando-os de volta para as margens estreitas do Tibre. O pânico espalhou-se como um incêndio. Milhares de soldados tentaram fugir pela ponte de barcos, mas a estrutura cedeu sob o peso esmagador das armaduras e do medo coletivo. Maxêncio, em meio ao caos, foi derrubado de seu cavalo e caiu nas águas profundas e lamentosas do rio, sendo puxado para o fundo pelo próprio peso de sua couraça dourada. O inimigo dos romanos, conforme o oráculo previra, havia de fato perecido, mas o inimigo era ele próprio. No dia 29 de outubro, Constantino entrou triunfante em Roma. Mas não foi uma entrada comum. Pela primeira vez na história, um vencedor não subiu ao Capitólio para oferecer sacrifícios a Júpiter Ótimo Máximo, ignorando solenemente os rituais que legitimavam o poder imperial há quase 1000 anos. A cabeça de Maxêncio, espetada ao alto de uma lança romana, servia como um aviso brutal e sangrento de que a era da tetrarquia e da usurpação terminara de forma definitiva. O povo de Roma, que tanto sofrera sob o governo pesado e errático de Maxêncio, aclamou Constantino como o Maximus Augustus, o libertador da cidade eterna. Em um ato de realismo político arrepiante e decisivo, ele dissolveu permanentemente a guarda pretoriana, a unidade de elite que por séculos fizera e desfizera imperadores conforme seus interesses, demolindo seus imponentes quartéis e enviando os soldados sobreviventes para as fronteiras mais distantes e perigosas do império. Constantino agora era o senhor absoluto de todo o Ocidente, mas a vitória milagrosa na Ponte Milvia deixava uma pergunta crucial ecoando nos corredores de mármore do Palácio Imperial. Até onde ele levaria aquela nova e estranha aliança com a divindade cristã? Ele possuía o poder total das espadas, mas agora compreendia que precisava do poder das almas para unir um império que ainda estava profundamente fragmentado entre o seu passado pagão e um futuro revolucionário. A vitória na Ponte Milvia não foi apenas o fim de um usurpador, mas o nascimento de uma nova ordem mundial que exigia uma diplomacia tão afiada quanto as espadas das legiões. Constantino, agora o senhor incontestável do Ocidente, sabia que o Império Romano ainda era um organismo dividido, com o Oriente sob o controle de Licínio e Maximino Daia. No inverno de 313, ele partiu de Roma em direção a Milão para um encontro que selaria o destino da fé e da política por milênios. Ali, em um cenário de luxo imperial e tensão contida, Constantino encontrou-se com Licínio, o veterano das guerras balcânicas. O acordo entre os dois Augustos foi selado não apenas com apertos de mão, mas com um laço de sangue. Constantino entregou a mão de sua meia-irmã, Constância, em casamento a Licínio,
criando uma aliança dinástica que deveria, teoricamente, garantir a paz. No entanto, o fruto mais duradouro desse encontro milanês não foi um casamento, mas um documento que ecoaria através das eras como o Edito de Milão. Este não era um decreto que tornava o cristianismo a religião oficial, mas algo talvez mais revolucionário para a época: a concessão de liberdade total de culto para todos os cidadãos romanos. O Edito de Milão foi um divisor de águas jurídico e espiritual. Constantino e Licínio concordaram que a divindade que está no céu, uma fórmula propositalmente vaga para agradar tanto a cristãos quanto a pagãos, deveria ser cultuada livremente para que o império prosperasse. Mas para os cristãos que haviam sobrevivido às masmorras de Diocleciano, o edito trazia uma cláusula de reparação histórica sem precedentes. Todas as propriedades, igrejas e cemitérios confiscados durante a Grande Perseguição deveriam ser devolvidos imediatamente, sem custos ou burocracia. Constantino estava transformando o Estado romano de perseguidor em protetor da Igreja. Ao retornar para Roma, ele começou a materializar essa nova aliança em pedra e mármore. Ele presenteou o bispo de Roma com o Palácio de Latrão, outrora pertencente à família de sua esposa Fausta, que se tornaria a primeira sede oficial do papado. Enquanto as antigas famílias senatoriais observavam com desconfiança e silêncio, Constantino iniciava a construção da primeira Basílica de São João de Latrão e da antiga Basílica de São Pedro, sinalizando que o centro gravitacional de Roma estava se deslocando dos templos do Fórum para as novas catedrais da periferia. Ainda assim, Constantino era um mestre da ambiguidade e do realismo político. No centro de Roma, entre o Palatino e o Célio, ele ordenou a construção do seu arco triunfal, o Arco de Constantino. É uma obra fascinante que revela as camadas de sua alma. O monumento foi construído com peças recicladas de monumentos de Trajano, Adriano e Marco Aurélio, ligando Constantino aos bons imperadores do passado. Mas o detalhe mais revelador está na inscrição principal, onde o Senado atribui sua vitória sobre Maxêncio à inspiração da divindade, Instinctus Divinitatis. Não há menção direta a Cristo ou a Júpiter. Constantino mantinha uma porta aberta para ambos os mundos. Enquanto ele consolidava sua imagem em Roma, ele também promovia seu filho primogênito, Crispo, um jovem de talento militar excepcional, como o futuro da dinastia. Crispo foi enviado para governar a Gália, provando sua coragem na fronteira do Reno, exatamente como seu pai fizera anos antes. Constantino estava construindo um legado de continuidade, mas a paz com Licínio era uma ilusão frágil. A aliança com Licínio começou a mostrar rachaduras assim que Maximino Daia foi derrotado no Oriente, deixando o império dividido entre apenas 2 homens. A disputa por territórios nos Balcãs e as diferenças fundamentais na forma de lidar com a crescente influência cristã tornaram o conflito inevitável. Licínio, sentindo-se eclipsado pelo carisma e pela riqueza de Constantino, começou a retroceder em suas políticas de tolerância, criando um pretexto moral para que Constantino se apresentasse novamente como o defensor da verdadeira fé. O império era pequeno demais para 2 Augustos, e Constantino, agora com a força de um Ocidente unificado e uma igreja cada vez mais organizada a seu lado, preparava-se para a luta final pela supremacia total. Ele não queria ser apenas um dos governantes, ele aspirava a ser o único vicário de Deus na terra, unindo a cruz de sua visão com a coroa de ferro dos Césares em um só corpo político, que não aceitaria rivais, nem na terra, nem no céu. A fragilidade da paz estabelecida em Milão não tardou a se manifestar sob a forma de conspirações silenciosas que percorriam as estradas romanas de leste a oeste. Constantino e Licínio, embora unidos por laços de parentesco através de Constância, eram como 2 predadores dividindo um território pequeno demais para suas ambições. O pretexto para o rompimento definitivo surgiu em 314, centrado na figura de Bassiano,
um senador que Constantino pretendia elevar ao posto de César para governar a fronteira entre os dois impérios. No entanto, descobriu-se que Bassiano estava envolvido em uma trama arquitetada por Licínio para assassinar Constantino. A resposta do Senhor do Ocidente foi imediata e violenta. Ele não enviou diplomatas, enviou legiões. Cruzando as fronteiras com uma rapidez que já se tornara sua marca registrada, Constantino invadiu a Panônia, o coração dos domínios de Licínio, com cerca de 30.000 veteranos. O primeiro grande embate ocorreu em Cibalae, na moderna Croácia. Licínio, contando com uma superioridade numérica e o apoio da temida cavalaria ilíria, esperava esmagar o invasor em campo aberto. Mas ele subestimou a disciplina das tropas de Constantino e, acima de tudo, a convicção quase fanática de um exército que agora marchava sob o estandarte do Labarum, o símbolo cristão que Constantino transformara em insígnia imperial. A batalha de Cibalae durou o dia inteiro, uma luta de exaustão sob um sol implacável. Constantino liderou pessoalmente a carga final, rompendo o centro das linhas de Licínio e forçando o rival a uma retirada desastrosa sob o manto da escuridão. Licínio fugiu para Adrianópolis, abandonando seu tesouro, sua família e sua dignidade militar no campo de batalha. Mas Constantino, ciente de que um inimigo ferido é o mais perigoso, não permitiu que ele se reorganizasse. Ele perseguiu Licínio através da Trácia, culminando na Batalha de Mardia. Foi um confronto técnico e brutal, onde as tropas de Constantino executaram uma manobra de flanqueamento perfeita, cercando Licínio em duas frentes. A derrota de Licínio parecia total, mas ele ainda era um mestre da sobrevivência política. No auge do desespero, ele enviou emissários pedindo paz, oferecendo termos que Constantino, apesar de vitorioso, considerou prudentes aceitar. O império precisava de um respiro antes da tempestade final. O Tratado de Sérdica, assinado em 317, redesenhou o mapa do mundo romano. Constantino anexou quase todos os Balcãs, a Grécia e o Ilírico, deixando Licínio com apenas a Trácia, a Ásia e o Egito. Para selar essa trégua armada, os dois Augustos concordaram em elevar a próxima geração ao poder. No dia 1º de março de 317, em uma cerimônia carregada de pompa e desconfiança mútua, os filhos de Constantino, Crispo e o bebê Constantino II, foram nomeados Césares, junto com o filho pequeno de Licínio. Para Constantino, este era o início de uma dinastia cristã. Para o mundo, era apenas o prelúdio de um conflito maior. Crispo, agora um jovem general com o sangue vitorioso do pai nas veias, foi enviado de volta à Gália para proteger as fronteiras, onde sua fama começou a rivalizar com a do próprio imperador. Enquanto a paz oficial reinava, Constantino aproveitava cada momento para reformar a economia, introduzindo os sólidos, a moeda de ouro que estabilizaria as finanças romanas por séculos. Ele também se envolvia cada vez mais nos assuntos da Igreja, percebendo que a unidade teológica era o único cimento capaz de manter as províncias unidas. No entanto, enquanto Constantino construía igrejas e reformava leis, no Oriente, Licínio começava a suspeitar que a liberdade religiosa era uma arma usada contra ele. O velho Augusto começou a restringir as reuniões cristãs e a expulsar crentes da administração pública, criando o vácuo moral que Constantino precisava para sua cruzada final. O tabuleiro estava montado para o ato final da unificação, onde a questão não seria mais apenas quem governaria Roma, mas qual Deus governaria o coração dos romanos, enquanto as sombras de uma guerra total começavam a obscurecer o horizonte do Bósforo. A paz que se seguiu ao Tratado de Sérdica foi, na verdade, uma paz armada, um hiato tenso onde o mundo romano parecia prender a respiração, enquanto dois homens se observavam através de fronteiras vigiadas. Constantino, estabelecido em Sérdica e Sirmion, não desperdiçou um único dia desse intervalo. Ele sabia que o confronto final com Licínio era uma questão de tempo e não de destino. Enquanto o Oriente mergulhava em um isolamento cauteloso e paranoico, Constantino transformou as províncias ilírias em um imenso canteio de obras e treinamento militar. Foi nesse período que ele começou a delegar responsabilidades reais ao seu filho mais velho, Crispo.
O jovem César, dotado de uma energia que lembrava a juventude do pai, foi enviado para a Gália para enfrentar as constantes ameaças dos francos e alamanos. Crispo não apenas conteve as invasões, mas conquistou vitórias tão brilhantes que seu nome começou a ecoar nos fóruns de Roma e nas casernas do Reno como o de um novo Alexandre. Constantino sentia um orgulho genuíno, mas também a semente de uma inquietação silenciosa. O brilho do filho estava começando a projetar uma sombra sobre o brilho do próprio Augusto. Paralelamente às glórias militares, Constantino iniciou uma revolução legislativa que visava alinhar o Código Civil romano com os valores que ele agora abraçava abertamente. Em 321, ele decretou que o dia do sol, o domingo, seria um dia de descanso obrigatório em todo o império, uma medida genial que unificava o culto ao sol invicto com a celebração da ressurreição cristã. Ele aboliu a punição por crucificação, por respeito ao símbolo de sua visão na Ponte Milvia, e introduziu leis que protegiam prisioneiros e crianças órfãs. Enquanto isso, no Oriente, Licínio observava essas mudanças com uma hostilidade crescente. Ele via a popularidade de Constantino entre os cristãos de suas próprias províncias como uma ameaça interna perigosa. Em um erro político fatal, Licínio começou a restringir o culto cristão, proibindo sínodos e expulsando oficiais de sua corte que se recusavam a sacrificar aos deuses antigos. Ele estava, sem perceber, entregando a Constantino o pretexto moral perfeito. A guerra que se aproximava não seria apenas por território, mas uma cruzada para libertar os crentes oprimidos no Oriente. O casus belli definitivo surgiu em 323, nas águas geladas do Danúbio. Uma horda massiva de godos e sármatas cruzou a fronteira, assolando a Trácia e a Moésia. Constantino, alegando a urgência da defesa, perseguiu os bárbaros para além das fronteiras de sua jurisdição, entrando em território que pertencia a Licínio. Para o Augusto do Oriente, isso não foi uma ajuda, mas uma invasão flagrante. Licínio protestou veementemente, mas Constantino respondeu com a mobilização total de uma máquina de guerra sem precedentes. Ele convocou uma frota colossal de 200 navios de guerra e 2.000 transportes, reunindo um exército de 120.000 soldados experientes. Licínio, por sua vez, preparou uma resistência monumental, contando com 350 navios e 160.000 homens. O palco estava montado para a Batalha de Adrianópolis, em 324, o confronto que decidiria se o império teria 2 senhores ou apenas um. O embate em Adrianópolis foi um duelo de titãs e estratégia. Constantino posicionou suas tropas nas margens do rio Ebros, observando as linhas defensivas de Licínio em terrenos elevados e fortificados. Durante dias, os exércitos se encararam, até que Constantino ordenou que seus homens construíssem uma ponte improvisada sob o pretexto de um ataque frontal, enquanto ele, pessoalmente, liderava um destacamento de cavalaria de elite através de um val escondido rio acima. O ataque de flanco pegou as tropas de Licínio de surpresa e causou um pânico generalizado. Constantino, portando o labarum na vanguarda, parecia invulnerável, inspirando seus soldados a romperem as defesas inimigas com uma fúria inaparável. Licínio, vendo suas linhas colapsarem e 30.000 de seus homens caírem em poucas horas, fugiu para Bizâncio, buscando refúgio atrás das muralhas da cidade. Constantino agora controlava o continente, mas a vitória final exigiria o domínio absoluto dos mares, onde seu filho Crispo estava prestes a enfrentar o maior desafio de sua vida naval no Helesponto, enquanto o destino do império aguardava a queda das últimas resistências do Oriente. Enquanto as legiões de Constantino mantinham Licínio encurralado atrás das formidáveis muralhas de Bizâncio, o destino do mundo romano pendia não apenas da força dos escudos em terra, mas da supremacia nas águas traiçoeiras do Helesponto. O Estreito de Dardanelos era o gargalo estratégico que separava a Europa da Ásia, e quem o controlasse decidiria o fluxo de suprimentos e reforços para o Oriente. Constantino, com uma confiança absoluta no talento de seu primogênito, confiou o comando da frota a Crispo. O jovem César, apesar de enfrentar uma frota inimiga liderada pelo almirante Amandus, que o dobrava em número, não se deixou intimidar. Ele sabia que em águas estreitas, a massa de navios poderia se tornar uma fraqueza se não houvesse espaço para a manobra.
Crispo utilizou uma tática audaciosa, atraindo os pesados navios de Licínio para uma área de correntes fortes e ventos imprevisíveis. Em uma batalha naval que durou 2 dias, a habilidade técnica dos marinheiros do Ocidente e um golpe de sorte sobre a forma de uma tempestade súbita aniquilaram a frota de Amandos. Centenas de navios de Licínio foram despedaçados contra as rochas ou afundados, abrindo caminho para que o exército de Constantino cruzasse para a Ásia Menor. A notícia da destruição de sua frota caiu sobre Licínio como um golpe de misericórdia psicológico. Percebendo que Bizâncio se tornara uma armadilha, ele fugiu através do Bósforo para a Calcedônia, reunindo o que restava de suas forças para uma resistência final e desesperada. Constantino, sentindo que o momento da unificação total estava ao alcance de suas mãos, não lhe deu tempo para respirar. Ele transportou seus veteranos através do estreito e preparou-se para o embate definitivo em Crisópolis, na moderna Uskudar, em 18 de setembro de 324. O cenário era carregado de simbolismo religioso e político. Licínio, abandonando qualquer pretensão de tolerância, cercou-se de sacerdotes pagãos e imagens dos deuses antigos, declarando que aquela seria a prova final de qual divindade era verdadeiramente poderosa. Constantino, por sua vez, avançou sob a sombra imponente do Labarum. O confronto foi um massacre unilateral. A superioridade tática e o moral elevado das tropas de Constantino quebraram as linhas orientais em poucas horas. Cerca de 25.000 soldados de Licínio tombaram e o resto dispersou-se em uma fuga caótica. Licínio refugiou-se em Nicomédia, a cidade onde Constantino passara sua juventude como refém. O ciclo histórico estava se fechando. Sem exércitos, sem frota e sem aliados, o velho Augusto finalmente compreendeu que sua era havia terminado. Através da mediação de sua esposa Constância, a irmã de Constantino, Licínio implorou por sua vida. Em um gesto de clemência que muitos consideraram surpreendente, Constantino poupou o rival, enviando-o para viver sob prisão domiciliar em Tessalônica, sob a promessa de que ele nunca mais buscaria o poder. Com a rendição de Licínio, o Império Romano, fragmentado por quase 40 anos de guerras civis e divisões tetrárquicas, estava finalmente sob o comando de um único homem. Constantino era agora o Restitutor Orbis, o restaurador do mundo. Ele não era apenas um imperador, ele era a personificação de uma nova era cristã que se estendia da Britânia ao Egito, do Reno ao Eufrates. A vitória em Crisópolis marcou o início de uma monarquia absoluta sem precedentes na história de Roma. O Senado e as antigas instituições de poder tornaram-se meros adornos para a vontade imperial. Mas Constantino sabia que manter o Império unido exigiria mais do que apenas a força das armas. Exigiria uma capital que refletisse sua nova visão e uma estrutura administrativa que pudesse sustentar o peso da eternidade. Ele olhou para as ruínas de Bizâncio, a cidade que ele acabara de conquistar, e viu nela o potencial para se tornar a nova Roma, um ponto de encontro entre o Oriente e o Ocidente, que não estaria manchado pelas tradições pagãs da velha capital italiana. No entanto, enquanto ele planejava a construção de sua nova metrópole, sombras internas começavam a se mover nos corredores do palácio. A glória da unificação trazia consigo o peso da sucessão e a fragilidade dos laços familiares, preparando o terreno para uma tragédia doméstica que provaria ser mais dolorosa do que qualquer batalha no campo de Crisópolis. Constantino atingira o topo do mundo, mas no auge de seu poder, ele descobriria que a paz absoluta era o objetivo mais difícil de conquistar, especialmente dentro das paredes de sua própria casa. O império agora respirava sobre uma única vontade, mas a paz exterior de Constantino escondia uma inquietude profunda sobre a coesão interna de seus domínios. Ele logo percebeu que, embora tivesse unificado as províncias sob sua espada, a alma de seu povo estava fragmentada por uma ferida que a força militar não podia curar, a divisão teológica dentro da própria igreja que ele tanto protegera. No Oriente, a disputa entre Ário, um presbítero de Alexandria que afirmava que o filho era subordinado ao pai, e o bispo Alexandre, que defendia a igualdade absoluta da Trindade, ameaçava incendiar as províncias mais ricas do império.
Constantino, agindo não apenas como um monarca, mas como um autoproclamado bispo dos que estão de fora, decidiu intervir. Em 325, ele convocou o Concílio de Nicéia, a primeira grande assembleia ecumênica da história. Imagine a cena. Cerca de 318 bispos, muitos deles trazendo em seus corpos as cicatrizes e mutilações das perseguições de Diocleciano, reunidos em um palácio imperial para debater a natureza do divino sob a presidência de um imperador que, pouco antes, era um devoto do Sol invicto. Constantino não estava interessado em sutilezas metafísicas. Ele buscava o homoousios, a consubstancialidade, como uma fórmula de unidade política e espiritual que garantisse a estabilidade de seu governo. Paralelamente a essa busca por ordem religiosa, Constantino deu início ao projeto que imortalizaria seu nome na geografia do mundo, a fundação de Constantinopla. Em 8 de novembro de 324, ele realizou o ritual sagrado de delimitação da nova capital no local da antiga Bizâncio. Diz a lenda que, ao caminhar com sua lança para traçar os limites das muralhas, ele avançou muito além do que seus conselheiros consideravam razoável para uma cidade. Quando questionado, ele respondeu: "Continuarei até que aquele que caminha diante de mim se detenha." A escolha do local foi um golpe de mestre estratégico. Situada no Chifre de Ouro, entre a Europa e a Ásia, a cidade controlava o comércio entre o Mar Negro e o Mediterrâneo, além de estar muito mais próxima das fronteiras perigosas do Danúbio e da Pérsia do que a velha Roma. Constantinopla não seria apenas uma metrópole, seria a nova Roma, uma cidade planejada para ser cristã desde seus alicerces, adornada com obras de arte saqueadas de todo o mundo helênico e dotada de um senado e instituições que rivalizariam com as da antiga capital italiana. Enquanto as colunas de mármore subiam aos céus no Bósforo, Constantino parecia estar no auge de sua glória divina e terrena. Entretanto, o ano de 326, que deveria ser o de sua maior celebração, o seu 20º ano de reinado, a Vicenial, transformou-se no capítulo mais sombrio e enigmático de sua biografia. Durante as festividades em Roma, a tragédia doméstica golpeou o coração da dinastia Flávia com uma violência inexplicável. Sem aviso prévio, Constantino ordenou a prisão e a execução sumária de seu filho primogênito e herdeiro, Crispo. O jovem César, o herói naval do Helesponto e o general mais amado das tropas, foi executado na Ístria sob circunstâncias que o imperador ordenou que fossem apagadas da história oficial. Pouco tempo depois, o horror multiplicou. Fausta, a esposa de Constantino e mãe de seus outros 3 filhos, foi morta por asfixia em um banho excessivamente aquecido por ordem do marido. O que teria causado tamanha fúria? As fofocas da corte sussurravam sobre uma acusação de adultério ou um complô de traição, mas o silêncio imposto por Constantino, através da Damnatio Memoria, a condenação da memória, foi tão eficaz que o verdadeiro motivo permanece um dos maiores mistérios da história romana. O imperador que unificara o mundo e a igreja agora carregava o sangue de sua própria família nas mãos. Um bardo que mudaria para sempre seu semblante e que o levaria a uma busca desesperada por redenção nos anos finais de seu reinado, enquanto o mármore de sua nova capital começava a brilhar sob o sol do Oriente, ocultando as sombras de uma alma atormentada pelo peso do poder absoluto. O silêncio que se seguiu à execução de Crispus e ao fim terrível de Fausta não era o silêncio da paz, mas o de um luto carregado de culpa e mistério que assombraria os corredores de mármore do Palácio Imperial para sempre. Constantino, o homem que unificara o mundo romano sobre uma única vontade, encontrava-se agora em um isolamento emocional profundo, cercado por aduladores, mas desprovido do filho que fora seu braço direito e da esposa que fora sua ligação com a velha aristocracia. Foi nesse cenário de desolação interna e busca por redenção que a figura de sua mãe, Helena, emergiu com uma força renovada e quase mística. Helena, agora portando o título de Augusta e com acesso ilimitado ao tesouro imperial, não era apenas a matriarca da dinastia, ela tornou-se a personificação da consciência de Constantino.
Por volta do ano 326, em uma idade avançada para os padrões da época, ela iniciou uma jornada sem precedentes rumo às províncias do Oriente, um périplo que transformaria a geografia espiritual da humanidade e que serviria como o grande ato de expiação para os crimes de sangue de seu filho. A viagem de Helena à Terra Santa não foi meramente um ato de devoção privada, mas uma missão de Estado carregada de simbolismo político e religioso. Jerusalém, que desde a destruição de Adriano era conhecida como Hélia Capitolina, uma colônia romana pagã onde templos a Vênus e Júpiter cobriam os locais sagrados do cristianismo primitivo, estava prestes a ser resgatada do esquecimento. Helena ordenou a demolição desses templos, escavando o solo em busca das relíquias que fundamentariam a fé do império. Foi durante essas escavações que, segundo a tradição que se espalharia como um incêndio por toda a cristandade, foram encontradas as 3 cruzes do Calvário e os cravos da crucificação. Para Constantino, a descoberta da verdadeira cruz por sua mãe foi o sinal divino de que sua alma ainda poderia ser salva. Ele não poupou recursos. Ordenou que o local do Santo Sepulcro fosse adornado com uma basílica de uma magnificência que desafiava a imaginação, utilizando os mármores mais raros e o ouro mais puro para sinalizar que o centro do mundo não era mais o Fórum Romano, mas o local da ressurreição de Cristo. Essa explosão de construções sagradas não se limitou a Jerusalém. Sob o patrocínio de Constantino e a supervisão de Helena, igrejas monumentais surgiram em Belém, no local da Natividade, e no Monte das Oliveiras. Constantino estava reescrevendo a topografia do império, criando uma rede de locais santos que serviam como âncoras para a nova identidade cristã de seus súditos. Ele percebeu que, para um império tão vasto e diverso, a unidade não viria apenas de leis ou impostos, mas de uma narrativa compartilhada que ligasse o passado bíblico ao presente imperial. Helena, ao retornar do Oriente, trouxe consigo não apenas relíquias, mas uma nova forma de poder feminino e sagrado que elevaria a dignidade da família imperial a um patamar quase angélico. No entanto, enquanto as igrejas subiam e os incensos queimavam nos novos altares, a saúde de Helena começava a declinar. Sua morte, pouco tempo depois, deixou Constantino novamente em luto, mas desta vez o imperador transformou sua dor em uma veneração pública que elevou sua mãe ao status de santa. Ele estava agora sozinho no topo do mundo, mas sentia que o seu tempo também estava se esgotando. A nova Roma no Bósforo estava quase pronta para sua inauguração oficial, e Constantino preparava-se para seu ato final de consagração, onde ele tentaria fundir permanentemente a sua figura humana com a glória eterna da divindade, enquanto o mundo observava, atônito, a metamorfose definitiva do Império Romano em um Estado teocrático que ditaria o ritmo da história pelos próximos 1000 anos. O sol de 11 de maio de 330 não nasceu sobre uma cidade comum, mas sobre o nascimento de um novo mundo que mudaria o eixo gravitacional da história por mais de 1 milênio. Após 6 anos de obras frenéticas e um investimento que drenou tesouros de todas as províncias, Constantino estava pronto para inaugurar sua obra-prima, Constantinopla, a Nova Roma. A cerimônia de consagração foi um espetáculo de opulência e sincretismo sem precedentes, durando 40 dias de festividades ininterruptas. O imperador, vestido com vestes de seda púrpura e ouro, desfilou pelas ruas recém-pavimentadas, cercado por uma guarda de honra que portava estátuas de ouro e incenso. O cenário era de uma audácia arquitetônica que visava ofuscar a velha Roma. O Fórum de Constantino, uma praça circular monumental cercada por pórticos duplos de mármore, exibia no seu centro uma coluna colossal de pórfiro vermelho trazida do Egito, no topo da qual uma estátua do próprio imperador, fundida em bronze e adornada com os raios do sol, observava o Bósforo. Ali, nos alicerces dessa coluna, Constantino realizou um ato de simbolismo espiritual absoluto, enterrando relíquias sagradas de mundos que ele agora fundia, o Paládio de Troia, que supostamente protegera a velha Roma, ao lado de fragmentos da Vera Cruz encontrados por sua mãe e os cestos dos pães do milagre de Cristo. Constantinopla não era apenas uma metrópole,
era uma fortaleza estratégica situada na dobradiça entre a Europa e a Ásia, controlando o fluxo vital de comércio e exércitos entre o Mar Negro e o Mediterrâneo. O Chifre de Ouro oferecia um porto seguro e inexpugnável, enquanto as novas muralhas, que se estendiam por quilômetros, sinalizavam que o império não estava mais na defensiva. O imperador ordenou que a cidade fosse adornada com os maiores tesouros do mundo helênico. O hipódromo, centro da vida social e política da nova capital, tornou-se um museu a céu aberto. Ali, Constantino instalou a Coluna da Serpente, trazida do Templo de Apolo em Delfos, um monumento que comemorava a vitória grega sobre os persas séculos antes. Para o imperador, Constantino era o segundo Éden, uma cidade cristã desde sua fundação, onde não haveria templos pagãos oficiais, mas apenas basílicas majestosas como a de Santa Irene e a primitiva Santa Sofia. No entanto, a inauguração revelou a complexidade de sua mente. Ao lado das orações dos bispos cristãos, astrólogos e sacerdotes rituais ainda realizavam libações, e a Tique da cidade, a divindade personificada da sorte, foi honrada em desfiles, mostrando que Constantino ainda equilibrava as tradições milenares com a sua nova visão messiânica. A transferência da capital administrativa para o Oriente teve consequências sísmicas. A velha aristocracia senatorial de Roma sentiu o golpe do desprezo imperial, enquanto uma nova burocracia, leal apenas a Constantino, florescia no Bósforo. Ele criou um novo senado, distribuiu rações gratuitas de pão para atrair cidadãos e ofereceu isenções fiscais para quem construísse palácios na cidade. Constantinopla tornou-se instantaneamente o coração pulsante do império, deixando a Itália como uma província de importância secundária e museológica. O imperador agora governava a partir de um palácio que era uma cidade dentro da cidade, onde o cerimonial de corte atingiu níveis de divinização quase persas. Ele não era apenas o primeiro entre iguais, era o Isapóstolos, o igual aos apóstolos. Mas enquanto o brilho do mármore novo refletia a glória de seu governo único, Constantino sabia que a unidade que ele comprara com sangue e pedra era frágil. As disputas religiosas que ele tentara sufocar em Niceia voltavam a rugir no Oriente, e a questão da sucessão, após a morte de Crispo, tornava-se um quebra-cabeça perigoso entre seus 3 filhos sobreviventes. O imperador, agora entrando no trupísculo de sua vida, via-se obrigado a administrar não apenas um império geográfico, mas um império de ideias e almas que se recusavam a permanecer em silêncio sob a sua colossal sombra. Com o mármore de Constantinopla ainda fresco e o brilho das novas basílicas refletindo a luz do Bósforo, o imperador Constantino descobriu que era mais fácil reconstruir uma cidade do que pacificar a alma de um império fragmentado. A unidade que ele tanto buscara no Concílio de Niceia provou ser uma ilusão frágil, uma trégua de papel que as paixões teológicas do Oriente logo começaram a rasgar. O exílio diário não silenciara sua doutrina. Pelo contrário, seus seguidores infiltraram-se nos corredores do palácio através de figuras influentes como Eusébio de Nicomédia, um bispo astuto que se tornara o confidente espiritual do próprio imperador. Constantino, o senhor absoluto que derrubara reis e unificara o mundo romano, via-se agora desafiado por um bispo que não temia o exílio, a prisão ou a fúria do trono. O imperador, envelhecido e cada vez mais voltado para o misticismo, percebeu que o reino das ideias era mais difícil de governar do que as fronteiras do Reno ou do Danúbio. Enquanto as disputas religiosas ferviam, ele voltava seus olhos cansados para a questão da sucessão, o eterno pesadelo de todos os Césares. Com a memória de Crispo agora enterrada sobre camadas de silêncio oficial e censura histórica, Constantino depositou suas esperanças nos 3 filhos sobreviventes de seu casamento com Fausta, Constantino II, Constâncio II e Constante.
Ele os educou na púrpura, cercados por tutores cristãos e generais veteranos, mas nenhum deles possuía a têmpera forjada na necessidade e na sobrevivência que o pai demonstrara na juventude. Em 333, ele elevou o mais jovem ao posto de César, completando um plano de dividir a administração do império em zonas de influência. O Ocidente, as províncias centrais e o Oriente Rico seriam distribuídos entre os irmãos, uma partilha que Constantino esperava ser uma garantia de paz dinástica, mas que qualquer observador atento da história romana sabia ser a semente de futuras guerras civis sangrentas. Ele estava criando uma nova forma de governo, desta vez baseada puramente no sangue e na linhagem, confiando que a lealdade familiar superaria a ambição individual. Ao mesmo tempo, ele continuava suas reformas administrativas profundas, consolidando a separação entre o poder civil e o militar e fortalecendo o corpo de oficiais da corte, o comitatus, que se tornaria o pilar da burocracia bizantina. Ele reformou o sistema de impostos e solidificou o uso dos solidos de ouro, garantindo que o império tivesse uma base econômica sólida para os séculos de turbulência que viriam. Nesse período de sua vida, Constantino parecia um leão no outono, ainda majestoso e temido, mas cada vez mais solitário em sua visão de um império cristão unificado. Ele passava longas horas em sua biblioteca em Constantinopla, discutindo teologia e filosofia, tentando conciliar a sua autoridade imperial com a humildade que o cristianismo pregava. Ele se via como o 13º apóstolo, o mediador entre Deus e os homens, uma figura que pairava acima das mesquinhezas da política terrena. Mas a realidade das fronteiras nunca lhe dava descanso absoluto. Novas ameaças surgiam no Oriente, onde o Império Sassânida, sob Sapor II, começava a testar a determinação romana. Constantino sabia que sua última grande campanha não seria contra um rival interno, mas contra o eterno inimigo persa, um conflito que exigiria dele o resto de suas forças e que o levaria a confrontar o mistério final de sua própria fé, enquanto preparava o mundo para um futuro onde o imperador e a igreja seriam indissociáveis na manutenção da civilização. Ele estava pronto para a batalha final, tanto contra os homens quanto contra o tempo. O entardecer da vida de Constantino não foi um período de repouso, mas de uma atividade febril voltada para a consolidação de sua memória e o preparo de sua alma para o encontro final com a divindade que ele escolhera seguir. Enquanto as cúpulas de Constantinopla brilhavam sob o sol do Bósforo, o imperador dedicava-se à construção de seu monumento mais pessoal e simbólico, a Igreja dos Santos Apóstolos, o Apostoleion. Este não era apenas um templo, era um mausoléu projetado para ser o centro espiritual do império. No interior da igreja, Constantino ordenou a colocação de 12 sarcófagos vazios, representando os 12 apóstolos, enquanto no centro exato ele posicionou o seu próprio túmulo de Pórfiro. A mensagem era de uma audácia espiritual sem precedentes. Ele não se via apenas como um sucessor dos Césares, mas como o 13º apóstolo, o vigário de Deus na terra que unificara a fé e o Estado. Ele passava horas em oração e jejum, tentando purificar uma alma que, apesar das glórias públicas, ainda carregava as cicatrizes privadas das tragédias familiares. Ele queria que seu descanso final fosse cercado pela santidade, fundindo sua imagem imperial com a narrativa sagrada do cristianismo de uma forma que ninguém jamais ousara fazer. No entanto, a paz que ele tanto buscava foi novamente ameaçada pelas sombras que se moviam nas fronteiras orientais. No reino da Pérsia, o jovem e ambicioso rei Sapor II, do Império Sassânida, iniciara uma política de expansão agressiva, desafiando a hegemonia romana na Mesopotâmia e na Armênia. Sapor via em Constantino não apenas um rival militar, mas um líder que transformara o cristianismo em uma arma de influência política. Em resposta, Constantino adotou um papel inédito, o de protetor global de todos os cristãos, inclusive daqueles que viviam sob o domínio persa.
Em uma carta famosa enviada a Sapor, ele afirmou que a prosperidade de um império dependia do tratamento dado aos seguidores de Cristo, advertindo o rei persa de que qualquer perseguição seria vista como uma afronta pessoal ao imperador romano. Ele não era mais apenas o general das legiões, ele era o defensor da cristandade universal. A diplomacia falhou e o conflito tornou-se inevitável. Em 337, Constantino começou a mobilizar uma máquina de guerra colossal, reunindo veteranos e novos recrutas para uma campanha que ele pretendia ser a sua maior e última cruzada contra o secular inimigo do Oriente. Esta campanha contra a Pérsia tinha um componente místico que a diferenciava de todas as suas guerras anteriores. Constantino planejava ser batizado no Rio Jordão, assim como Jesus, antes de entrar em combate, buscando uma purificação total, antes do que ele considerava ser o seu ato final de serviço a Deus. Ele ordenou a construção de uma tenda portátil que servia como uma igreja móvel, completa com altares e sacerdotes para acompanhar o exército no deserto. O imperador, agora com mais de 60 anos e sentindo o peso das décadas de comando ininterrupto, demonstrava uma energia surpreendente, inspecionando tropas e ditando planos de batalha. Mas o corpo humano, ao contrário das lendas de bronze, tem seus limites. Enquanto as legiões se concentravam em Antioquia e os estandartes do Labaron flutuavam prontos para cruzar o Eufrates, Constantino começou a sentir os primeiros sinais de uma enfermidade que nenhum médico ou oração poderia deter. O homem que mudara o curso da civilização estava prestes a enfrentar o único inimigo que não poderia derrotar no campo de batalha. E sua mente começou a se desviar das estratégias militares para o mistério final que o aguardava nas águas de Nicomédia, preparando o palco para o adeus definitivo do primeiro imperador cristão da história. A primavera de 337 não trouxe o florescer de uma nova conquista, mas o prenúncio de que o sol de Constantino estava, finalmente, se pondo no horizonte da mortalidade. Enquanto as legiões aguardavam o sinal para marchar contra a Pérsia, o corpo do imperador, que por décadas suportara o peso das armaduras e das tensões de um império em mutação, começou a falhar de forma irreversível. Sentindo um frio que nem mesmo o sol do Oriente conseguia dissipar, ele buscou as águas termais de Helenópolis, a cidade que nomeara em honra a sua mãe, esperando que o calor da terra pudesse restaurar o vigor de suas veias. Mas a natureza, indiferente aos títulos de Augusto ou de igual aos apóstolos, seguiu seu curso. Ao perceber que o fim não era mais uma possibilidade remota, mas uma certeza iminente, Constantino ordenou que fosse levado para as propriedades imperiais perto de Nicomédia. Foi ali, naquele retiro silencioso, que o homem que redesenhou a cristandade decidiu enfrentar o seu maior e mais pessoal sacramento. Há uma ironia profunda e quase poética no fato de que o homem que convocou o Concílio de Nicéia e financiou a construção das maiores basílicas do mundo ainda não era, formalmente, um membro batizado da Igreja. Naquela época, era comum que figuras políticas de alto escalão adiassem o batismo até o leito de morte, uma estratégia espiritual calculada para garantir que a purificação das águas lavasse todos os pecados cometidos no exercício brutal do poder. Constantino, cujas mãos carregavam o sangue de batalhas épicas, de rivais executados e das tragédias de Crispo e Fausta, sabia que precisava de uma limpeza absoluta. Ele convocou um grupo de bispos, liderados por seu confidente Eusébio de Nicomédia, e declarou que o momento que tanto desejara, o de ser selado pela marca da salvação, finalmente chegara. Em um gesto de humildade que chocou a corte, ele despiu-se da púrpura imperial, a cor que simbolizava seu domínio sobre o mundo material, e vestiu as túnicas brancas e simples de um neófito. Ele nunca mais voltaria a vestir as roupas de imperador, afirmando que, após o batismo, ele era agora apenas um soldado de Cristo. O batismo de Constantino foi o fechamento de um ciclo que começara décadas antes, sob o brilho da cruz na Ponte Milvia. No dia 22 de maio de 337, no auge da festa de Pentecostes, uma data carregada de significado sobre a descida do Espírito Santo, o primeiro imperador cristão da história deu seu último suspiro. Ele morreu aos 65 anos,
um feito notável para um líder daquela era, deixando para trás um mundo que não guardava qualquer semelhança com aquele em que ele nascera. Assim que a notícia da sua morte se espalhou, o luto tomou conta de Constantinopla. Seu corpo foi colocado em um caixão de ouro, coberto com um manto de púrpura que ele recusara vestir em vida após o batismo e levado em uma procissão solene para a Igreja dos Santos Apóstolos. Ali, ele foi sepultado no centro dos 12 monumentos apostólicos, conforme planejara, selando sua imagem como o guardião eterno da fé. Mas a paz que ele buscara para sua alma não se refletiu imediatamente na estabilidade de sua família. Constantino deixara o império dividido entre seus 3 filhos, Constantino II, Constâncio II e Constante, além de 2 sobrinhos. No entanto, o testamento do imperador tornou-se o gatilho para uma purgação sangrenta dentro da dinastia Flávia. Em um surto de paranoia e ambição, as tropas em Constantinopla, possivelmente incitadas por Constâncio II, massacraram quase todos os parentes masculinos de Constantino que não eram seus filhos diretos, incluindo seus meio-irmãos e sobrinhos. O império que Constantino unificara com tanto esforço estava agora nas mãos de 3 irmãos jovens e rivais, que logo transformariam a herança do pai em um novo campo de batalha. O homem estava morto e sua linhagem começava a se devorar, mas o que Constantino deixara para a humanidade era algo que nenhum massacre familiar poderia apagar. Um sistema onde o trono e o altar estavam fundidos para sempre, lançando as bases para a Idade Média e para a própria identidade da Europa, um legado que agora entrava na fase de seu julgamento definitivo perante os séculos que viriam. 16 séculos nos separam do momento em que o corpo de Constantino foi baixado à terra na Igreja dos Santos Apóstolos. Mas a sombra que ele projetou sobre a história é tão vasta que ainda caminhamos sob ela todos os dias, muitas vezes sem percebermos. Ele não foi apenas um imperador que venceu guerras civis, foi o arquiteto de uma nova realidade. Ao unir a cruz à espada, Constantino criou o modelo de civilização que definiria o Ocidente por mais de 1500 anos. Sem sua intervenção, o cristianismo poderia ter permanecido uma seita minoritária, em vez de se tornar a força cultural e política mais poderosa do planeta. Ele transformou a Igreja de uma comunidade de mártires em uma instituição de poder, moldando o pensamento que deu origem às universidades, às leis modernas e à própria identidade da Europa. O mundo que conhecemos hoje, com suas catedrais e feriados, é uma construção que começou na mente de um homem que teve uma visão de luz em um campo de batalha. Constantinopla, a cidade que ele fundou nas margens do Bósforo, serviu como o escudo da cristandade por mais de 1 milênio, preservando o conhecimento clássico enquanto o Ocidente mergulhava na Idade Média. Se hoje lemos os clássicos, é porque a nova Roma manteve a chama acesa. Mas seu legado é um mosaico de luz e sombras. Como conciliar o santo de Nicéia com o pai que executou o próprio filho? Esse é o paradoxo de Constantino, um homem de crueldade implacável com uma visão espiritual que transcendeu seu tempo. Ele nos deu o domingo como dia de descanso, uma lei de 321 que dita o ritmo da sua semana ainda hoje. Ele estabilizou a economia com os sólidos, o dólar da antiguidade, provando ser um mestre tanto da fé quanto das finanças. A figura de Constantino permanece como um divisor de águas absoluto. Ele encerrou a antiguidade e abriu as portas para o mundo medieval. Foi o último dos grandes romanos e o primeiro dos reis cristãos. Agora, ao fim desta jornada, quero saber de você. O que mais te surpreendeu? Você sabia que o nosso domingo é a herança dele? Ou ficou intrigado com o mistério de Helena e a Vera Cruz? Qual parte da vida de Constantino mais impacta a sua vida hoje? Seria a religião, a política ou o fato de que uma ideia pode vencer exércitos? Se você conhece alguma curiosidade que não mencionamos, como rituais secretos ou suas dúvidas finais, conte nos comentários. A história de Constantino é sobre como o presente foi fabricado. Interaja conosco, deixe sua opinião sobre esse imperador que foi salvador e carrasco, pois todos ainda somos figurantes nas cenas que ele escreveu. Obrigado por nos acompanhar nesta imersão na vida do dono da eternidade. Constantino ensinou que o poder absoluto exige um preço alto e que a marca de um líder não está nas batalhas que vence, mas nas sementes que planta para gerações que nem conhecerão seu nome.
Até a próxima jornada, onde continuaremos a desvendar os rostos por trás das coroas e os segredos das lendas.